nome é Heloísa, eu sou oftalmologista e eu faço parte do programa de Jovens Lideranças. E o meu projeto era resgatar a essência da medicina através de entrevista com os acadêmicos, porque eu acho que a parte da empatia e do olho no olho que vocês têm de sobra foi, de certa forma, esquecida nesses últimos tempos, né? Então, a gente Certo. faz várias perguntas, né, como, por exemplo, por que escolheu a medicina, a especialidade, depois como que foi o caminho até a Academia Nacional, e a gente termina conversando sobre as perspectivas futuras e conselhos para os jovens. A gente já fez algumas, né, com o acadêmico Silvano Raia, Sérgio Novis. Aliás, a gente já fez 15, né? Então já tem Mas uma. fez 15, já está veterana. Não, alguma quantidade, mas é sempre muito enriquecedor para mim, porque cada um me conta um pedacinho da história emocionante, assim. Então, quando o senhor... Esse material, Heloísa Nascimento, ele fica para você, para o seu crescimento? Não, a gente tem uma página no site da academia, que quando você clica, ele fica disponível. Depois que a gente terminar o vídeo, eu encaminho para o senhor aprovar. A maioria faz algumas alterações, né, pede para cortar alguns trechos, e depois que o senhor aprovar a versão final, que a gente também edita com fotos da carreira, da família e o que o senhor julgar pertinente, aí ela fica disponível na aba de memória virtual no site da academia. Então, é uma memória Poxa, virtual de cada acadêmico. que bom, isso é necessário, isso é importante. É um trabalho lindo, Muito parabéns. obrigada. Podemos começar, então? Podemos. Bom, então eu estou super feliz de entrevistar. Acho que o senhor é o primeiro pediatra que, que Bom, na academia você só vai me ter como único pediatra. é mesmo. Infelizmente, os meus outros colegas pediatras, um deles está fora já por questões de idade, e os outros tiveram problemas de enfermidade, e eu estou só. Eu sou o único representante da pediatria na academia. E como é que foi a sua escolha por medicina? Por que o senhor quis ser médico? Olha, eu venho de uma família eu sou um dos 8 irmãos de um grande médico sanitarista, né, Jamil Sabrá. Meu pai foi um desbravador da medicina no estado do Rio. Ele fazia as implantações dos centros de saúde em todo o estado, né? Até que um dia ele se fixou em Petrópolis. E nós que morávamos todos em Niterói, que era a capital, né, de lá que ele saía para ir para o interior, fixar o centro de saúde, acabamos, eu com 8 anos fui com ele para Petrópolis e a família toda, porque ele gostou muito do clima, porque nós tínhamos um filhinho, um irmão mais novo, que era muito alérgico, e o pediatra falou, Jamil, leva esse seu irmão para Petrópolis, que lá o clima é bom, ele vai acabar com esses problemas que ele tem. E meu pai sempre foi um grande exemplo, né? Ele era um médico extraordinário. Antes de ser o que era como sanitarista, ele foi professor de clínica médica da Universidade Federal Fluminense. Ele foi um excepcional clínico. Então, ele era meu ídolo. Que Ele era bonito. meu ídolo. Os seus irmãos também são médicos? Não, eu fui o único que fiz medicina. Nós temos na família, tem carreira militar, tem engenheiro, tem advogado, e tenho irmãs que têm a carreira, né, ligada à escola pública, professorado, mas eu fui o único que fiz medicina. E, poxa, deve Privilegiado, ter ficado muito feliz, né? Quando o senhor fez medicina. muito feliz. E, Muito feliz. Eu fiz medicina na mesma escola do meu pai. Eu, quando fiz vestibular, falei: não, papai, eu vou fazer vestibular para a mesma escola. Era um vestibular difícil, né? Naquela época, você sabe que a gente estudava muito para ser aprovado, né? Eram vestibulares muito fechados. E eu consegui passar para a Fluminense, passei para a Nacional também, mas resolvi ir para a Fluminense por causa dele.
E nessa ocasião ele também morava em Niterói, ele morava em Petrópolis, morava em Niterói, porque a carreira de grande médico dele acabou fazendo dele um político, né? E Uhum. ele era um médico de família, então ele tinha uma clínica extraordinária e acabou deputado estadual, deputado federal, e eu então morar com ele em Niterói e lá fiz a minha faculdade de medicina, a famosa Universidade Federal Fluminense. E como é que foi, assim, ser filho de político? Imagino que não deve ter sido fácil, né? Todos os desafios. Eu me lembro da minha infância sentado numa mesa imensa, dobrando cédulas, aquelas cédulas de papel, né? Botando dentro de envelope, né? Era isso, né? E a minha casa, a casa de papai, era uma casa aberta, ele era um político, então o dia inteiro tinha gente de fora na casa. A mamãe era uma hostess que tinha que estar sempre com panela cheia de comida, porque chegava gente que papai trazia a qualquer hora e serviam-se várias refeições ao dia. Uma vida muito interessante. Interessante que tudo isso nunca me prejudicou o fato de eu tê-lo como meu ídolo. Ah, mas que bom, né? E o senhor resolveu fazer pediatria por conta do seu irmão alérgico ou não? Não, não, não. Porque quando eu fazia medicina, quando eu cheguei no internato, eu gostei muito da pediatria. Nós tínhamos um professor famoso, o professor César Perneta. Eu gostava muito das aulas dele, né? E eu acabei sendo chefe de internato, então aquilo ali me fazia com que eu me achegasse com mais facilidade às crianças. Essa foi a motivação para eu fazer pediatria. Foi, E, aliás, a motivação é muito interessante. Eu era aluno de quarto ano e havia uma sessão clínica clássica na policlínica em que esse professor de pediatria, Perneta, botava uma criança na mesa e os alunos ficavam em torno dele, né, no anfiteatro. Era um anfiteatro ovalado, a criança no meio, e ele examinava toda a criança e fazia o diagnóstico, mostrava o que ele achou. Quando ele terminou de examinar uma determinada criança, eu, perspicazmente, disse assim, professor Perneta, isso que essa criança tem no olho não é um sinal de avitaminose A? E ele ficou vermelho. O meu jovem, eu esqueci de relatar esse sinal. Essa é uma mancha característica da vitaminase A. Como é seu nome? Daí ele me puxou, sabe? Eu quero que o senhor esteja sempre presente. Que coisa interessante, né? Eu era um bom aluno e a partir daí eu me admirei, continuei admirando muito, muito o professor Perneta e acabei sendo um pediatra. poxa, que maravilha. E por que que o senhor escolheu a ênfase na gastroenterologia? Bom, isso é muito interessante. Eu, quando me formei, esse professor Perneta, que sempre me adorou, ele falou assim: meu filho, eu vou levar você para onde eu estiver como professor titular. E ele ganhou o concurso para a Federal do Rio de Janeiro e foi ser o titular de pediatria no grande Instituto de Pediatria e Puericultura Martagão de Esteira. Me levou com ele. Você vai ser meu chefe de clínica. Imagina, eu, um recém-formado, no meio de feras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas eu era um grande clínico, eu era muito bom de medicina, e ele então me levou. E eu lá, estudando, eu me afeiçoei à formação na UFRJ pela gastroenterologia. Lá tinha o grande serviço do Clementino Fraga. Então, eu ia a todas as sessões na sexta-feira clássica, eu deixava o instituto, ia para a clínica médica para assistir às sessões de gastroenterologia. Sempre gostei muito de gastroenterologia. E um dia eu disse ao professor Perneta, nós temos na pediatria, pediatria geral. Nós não podemos continuar assim. Nós temos que ter especialistas em todas as áreas da medicina. Ele disse, Aderbal, ele é um clínico geral, né? Ele não pensava em especialidade, achava que todo mundo tinha que saber tudo. Ele disse, mas sabrá, isso é uma coisa que nós não temos, nós só temos pediatras gerais. Eu, não, professor, mas nós temos que caminhar nesse sentido. Aconteceu que, nesta minha visão da gastroenterologia, me aparece um concurso nacional em São Paulo, uma bolsa oferecida pelo laboratório Eli Lilly.
E a bolsa era muito simples para você fazer o que quisesse nos Estados Unidos. Eu falei, professor Benedito, eu vou fazer esse concurso. Rapaz, você vai se meter em São Paulo? Você vai ser massacrado. Bom, eu fui em São Paulo e ganhei o concurso. Nossa, Ganhei que o maravilha. concurso e com a bolsa daí lá em Lille, eu disse para ele, bom, vou fazer gastroenterologia. Vou fazer gastroenterologia nos Estados Unidos. E naquele ano, imagina você, 1972, inaugurava-se nos Estados Unidos, em Denver, no Colorado, o primeiro serviço de pós-graduação em gastroenterologia pediátrica do grande professor Arnold Silverman. Então, eu fui de mala e cuia para os Estados Unidos fazer gastroenterologia pediátrica com o grande professor Silverman. Até hoje, o que aquele homem me ensinou está na ordem do dia. Era um grande gastroenterologista, tinha um serviço fantástico, tinha um chefe de clínica, que era o professor Dubois, Rubens Dubois, um australiano, e ainda tinha um canadense, que era o professor Roy. Então, esses três homens me ensinaram a gastroenterologia. Eu, quando voltei para o Brasil, depois dos meus 2 anos de fellow, eu achava que eu ia ser o maior gastroenterologista do mundo, que eu ia chegar no fundão, abrir um serviço de gastro, e realmente, como eu tinha muito prestígio com perneta e eu era chefe de clínica, eu abri um grande serviço de gastroenterologia pediátrica e comecei a escolher os primeiros alunos de turma, dizer, você vem trabalhar comigo, você vem trabalhar comigo, e montei uma unidade de gastroenterologia pediátrica, a primeira do Brasil. Que E então legal. comecei a formar gastroenterologistas, né, de diversas áreas, diversos estados, diversos países da América Latina. Meu serviço é um serviço de referência em gastroenterologia na América Latina. Passa o tempo e eu começo a ver que havia na gastro, interessante, uma doença que eu não conseguia explicar, que era a alergia alimentar. Eu só curava meus pacientes de gastro quando mexia na dieta. E eu dizia, não, isso não é gastroenterologia pura, isso aí tem mais alguma coisa. Isso aí tem um problema imunológico que eu tenho que dominar. Cheguei para o Perneta e falei, olha, Perneta, eu vou para os Estados Unidos fazer um fellow de imunologia. Eu não posso dominar a gastroenterologia com o surgimento dessa ciência nova, que é a alergia alimentar dentro da gastro. Aí voltei para os Estados Unidos, aí eu fui para Washington ficar com o Joseph Belanti, que era o imunologista número 1 do mundo, né? E aí fiquei com ele para sempre. Passamos a ser grandes amigos. Voltei para o Brasil e, ao voltar para o Brasil, eu comecei a descrever tudo que o brasileiro conhece de alergia alimentar. Eu fui o pioneiro da especialidade, então meu serviço era de gastro e alergia alimentar. Poxa, E que fiz toda a legal. minha carreira, todas as minhas publicações nessa área. E o senhor sente falta de Petrópolis? Não, porque depois o senhor foi para o Rio, né? Foi para. É interessante, logo que eu me formei, eu fui para Petrópolis. Eu disse, não, vou ser um pediatra geral, vou ter clínica. Tinha uns colegas petropolitanos que me chamaram, Sabrá, venha para a nossa clínica, vamos fazer aqui um grande serviço de pediatria. Isso foi feito. Eu cheguei a alugar sala de consultório, né? Naquela ocasião, eu estava fazendo clínica, pois eis que um dia, no hotel Dom Pedro, me chega César Perneta. Sabrá, eu vim a Petrópolis, eu quero conversar com você. Eu falei, ô, professor, que prazer, o senhor veio aqui, vim, eu quero levar você de volta para o serviço. Aí voltou. E aí pronto, não tive como, eu não podia negar ele, né? Eu voltei para o UFRJ, eu acabei de entrar no UFRJ, preciso de você lá. Aí voltei para o UFRJ, fui o primeiro professor a fazer dedicação exclusiva ao magistério. Imagina, um auxiliar de ensino fazendo 40 horas de tempo integral, né? Eu me lembro até hoje, pegava meu fusquinha, todo dia de manhã, saía de Petrópolis às 6 da manhã, chegava, era o primeiro a chegar no fundão e o último a sair. Eu sempre fui um chefe daqueles de bater o ponto e só saía depois que o serviço estava já nas suas últimas horas. E foi assim que eu fiz minha carreira, muita dedicação, muito estudo e me tornando sempre cada vez um clínico mais especializado. Olha, Aí muito você já bonito. viu, né? Fundei a gastroenterologia, fundei a alergia alimentar e Você a vida sabe não que para. eu tive uma relação de muita admiração com o meu pediatra também. O meu pediatra, ele chama Jaime Murayovsky. Sabe quem é? Olha, abro um parêntese.
Ah, Jaime é meu irmão. não Jaime é meu acredito. irmão. Jaime, lá em Santos, era professor de pediatria. Mas Jaime tinha a maior clínica pediátrica em São Paulo. Olha, ele foi professor do E meu uma pai, vez, e uma aí vez, quando Jaime. quando eu nasci, eu tinha uma intolerância à lactose. E aí o meu pai falou: "Não, Ah, você vai no Dr. Jaime, que ele é gastro também". E ele tinha uma clínica no Ipiranga, que era perto do meu isso, pai. E no final, isso. eu passei a vida toda com ele, ele virou o médico de confiança, até quando eu fui me formar da faculdade, eu levei o convite lá, falei: "Ó, doutor Jaime, estou me formando médica, estou convidando o senhor". E ele está nativo ainda, né? Ele. Tá, Jaime é um cara extraordinário, é um grande amigo meu. O meu relacionamento com o Jaime começa há muito tempo, porque eu me recordo, ele era o diretor científico dos congressos brasileiros de pediatria. Pela sua larga experiência, teve um grande congresso em São Paulo. Um dia toca o meu telefone, fala: "O que está falando é o professor Jaime Muraovski". Eu não o conhecia. Ah, pois não, professor, o que eu posso ser útil? Escuta, a maior quantidade de trabalhos científicos do Brasil vem de você. Afinal, o que você faz na vida além de produção científica? Foi assim que a gente se conheceu. Ele era o diretor científico do Congresso Brasileiro e eu era um indivíduo que apresentava muito trabalho científico. Ficamos grandes amigos a partir daí. Ele conhecia a minha especialidade e um dia ele mandou um netinho para mim. Ai, que Abra, legal! me ajuda aí, porque eu não estou conseguindo resolver essa alergia alimentar. E eu resolvi. Aí Que a bom. nossa amizade cresceu indefinidamente, né? E até hoje somos grandes amigos. Eu tenho uma admiração imensa pelo Jaime, por Que tudo que ele legal. representa para a pediatria brasileira. Olha, como médico, eu vou te falar que ele foi uma grande inspiração, assim, porque me acompanhou, hoje eu tenho 37, então ele me acompanhou a vida inteira, né? E vê-lo super ativo, jovem, magro, atualizado, inteligente, sempre foi uma... E eu era Cabeça brilhante. então, muito bom conhecer alguém que cuidou dos netinhos dele, né? Porque com certeza ele tem muita confiança. E o seu pai é vivo? Não, meu pai já faleceu. Como é que seu Faleceu pela pai idade. Faleceu pela faleceu? idade e foi realmente uma grande perda, mas até hoje, sempre que eu vou me arrumar, está lá o retratinho dele e eu falo com ele. Como que foi? Ele te viu ser pediatra, te viu crescer na Viu? universidade? Que Ele me viu formar-se, ele foi um grande admirador da minha carreira e fomos grandes amigos sempre. Ele, um clínico geral, e eu, um pediatra. que maravilha. E quando o senhor foi para os Estados Unidos duas vezes, né? Olha, os Estados Unidos eu fui, na verdade, 3 vezes, 3 pós-doutorados. O primeiro pós-doutorado foi esse que eu lhe falei, né? Eu tinha que me formar em gastro, era 1972. O professor Silverman abriu o serviço dele em Denver e eu fui para lá com uma bolsa que eu ganhei num concurso de São Paulo. Isso sempre eu falo isso, porque os paulistas ficaram zangados por eu ganhar a bolsa, né? Mas não teve problema, não. Eu fiz por merecer. E eu usei muito bem a bolsa. Eu fui um grande gastroenterologista a partir da estrada com Silverman. Depois, eu voltei para fazer um pós-doutorado em doença inflamatória crônica. Eu fui para o Wayne State University com o professor Herbert Dubois. Eu fui lá e disse: não, nós não temos doença inflamatória crônica no Brasil a ponto de eu dizer que aqui vou me especializar. Eu não aceito meio termo. Né? Aí fui lá, passei 2 anos fazendo só doença inflamatória crônica, lógico, a gastroenterologia do americano, né? Que é uma gastroenterologia um pouco diferente da nossa. Né? Mas voltei para o Brasil e aquele material que eu utilizei de doença inflamatória crônica foi minha tese de professor titular. Aquele material era um material maravilhoso, né? De passar 2 anos lá trabalhando em doença inflamatória crônica, acabei fazendo meu material de titular e ganhei o concurso de titular na Federal. Então, eu teria feito o meu segundo doutorado nos Estados Unidos, pós-doutorado. Aí vem esta nova fase, aquela que ele disse: eu sou gastro, mas não estou dominando a alergia alimentar.
está faltando imunologia. Então, fui fazer meu terceiro pós-doutorado em Washington com o professor Joseph Belanti, que era o número 1 da imunologia no mundo, né? O livro dele está na 4ª edição, um livro maravilhoso. E aí fiquei 3 anos com o Belanti, eu e toda a minha família nos Estados Unidos. Eu sempre assim, né? Eu fechava tudo aqui e ia embora. Ia embora, e todo mundo dizia, mas você vai deixar sua clínica? Eu falei, olha, quando eu voltar, ela volta em dobro. Eu volto mais caro e ela volta mais ainda atrás de mim, porque eu sou eu, e eu volto melhor. Como é que meu cliente vai me abandonar se eu voltei melhor? E nunca me arrependi, e sempre digo para todo mundo, não se furte de viajar para o exterior para aprender. Deixa a sua clínica. Quando você voltar, ela vai se multiplicar, porque ela vai entender que você foi estudar. E a clínica gosta que o profissional que cuida dela seja um indivíduo competente. Aí eu fui e fiz imunologia básica. E então voltei para o Brasil e lancei as bases da alergia alimentar. E Uma o coisa, senhor aí era assim, uma o senhor ciência muito nova. tem quantos filhos? Eu tenho 5 filhos. Que maravilha! Deve ter Tenho dado 5 filhos. trabalho. Eu tive um primeiro matrimônio e o segundo matrimônio com a Selma, que é pediatra como eu. Ela é chefe da endoscopia no Hospital Universitário, ela é uma endoscopista de mão cheia. Com ela eu tenho os 3 filhos, né? O mais velho deste casamento é médico, trabalha hoje comigo na clínica. Quando eu não vou à clínica, quem vai é ele. Ele faz. Hoje em dia ele faz toda a parte presencial e eu faço muita coisa online, né? Ele vê o paciente, examina, passa o caso para mim e eu faço online. Selma faz toda a parte de investigação, qualquer investigação necessária ela faz, inclusive chegando na endoscopia. E a segunda filha hoje faz direito nos Estados Unidos, em Minnesota, e a mais novinha nossa está fazendo medicina em North Carolina. Que Né? legal! Vai ser pediatra também? Eu não sei se ela vai ser pediatra, talvez não, eu acho que ela enverede mais, talvez pela parte de pesquisa, mas eu não sei ainda, ela está no primeiro ano, E como que tem é a um sensação terreno de ter grande. o seu filho e a sua esposa? É a linha completa, né, de estudo em pediatria. Nós temos um núcleo completo, a gente se completa muito, né? Cada um faz uma coisa melhor que o outro e a gente se completa. E o senhor tem netos já? E netos por parte desta minha geração de agora, com a Selma, não. Eu tenho neto do primeiro matrimônio. A minha filha me deu 2 netinhas e o meu filho me deu um neto. Então, E eu o, tenho 3 netos. e o senhor é pediatra dos seus netos? Olha, eu não abro mão de estar por trás, né? Eu sempre recomendo uma pessoa de muita confiança, desde a sala de parto até o atendimento. Você sabe que eu sou um daqueles pediatras, né, rigorosos no sentido de que não permito outro leite que não seja o leite materno. Eu proíbo a existência de mamadeira no berçário, eu sou um entusiasta da amamentação. Por quê? Porque eu trabalho com alergia. E alergia, o principal erro da alergia está na mamadeira de berçário. Então, eu chamo atenção para todo mundo: olha, não pode haver mamadeira no berçário. O berçário só pode ter leite materno. Aí eu digo, mas e quando a mãe não pode amamentar? Então, que tenha lá uma forma de aminoácido, para que não haja ativação do sistema imune. Por quê? Porque é o princípio da gestação. A gestação, o marido coloca no útero um concepto que é corpo estranho para a mãe, porque é material genético do pai. Então, a gestação, para progredir, faz com que a mãe bloqueie o sistema de rejeição do concepto. Então, ele, durante a gestação, desenvolve o sistema de TH2. Isso é o primeiro capítulo do meu livro de alergia alimentar. É um capítulo só estruturado em cima da alergia da gestação. Então, eu digo, pois se eu escrevo que não pode haver uma madeira, imagina eu aceitar isso, né, como uma conduta natural. Não pode. No berçário só pode ter leite materno. Ponto final. Que bom. Eu também acho que, quando possível, né, é o ideal, né? Até para o desenvolvimento do ocular, a gente sabe que a criança que amamentou, ela vai melhor sempre, né? Vai. E como é que o senhor entrou na Academia Nacional de Medicina?
Bom, a Academia Nacional de Medicina, como você já soube, hoje eu estou único lá. Mas, quando eu me apresentei para a academia, nós tínhamos lá o grande pediatra Rinaldo Delamare. Então, e o professor Ivon Rodrigues, eram dois grandes pediatras de clínica extraordinária, dois grandes clínicos, né? E, logicamente, que eu tinha que me aproximar deles para chegar na academia, que você só entra na academia se você for amigo de quem já está lá, né? Realmente, o professor Rinaldo Delamare, você conheceu o livro do Rinaldo Delamare, o livro do bebê? Uhum. O livro do bebê do Rinaldo Delamare, ele parou na 41ª edição. Eu trabalhei com o Rinaldo na 40ª edição. Ele me convidou, Sabra, eu preciso atualizar meu livro, estou muito idoso, quer ficar aqui comigo? Então, eu tinha um relacionamento muito bom com o Rinaldo Delamare. Então, você vê como são as coisas, né? Um relacionamento perfeito com ele, a ponto de ajudá-lo na 40ª edição do seu livro, que era A Vida do Bebê, um livro que toda mãe tinha. Eu acredito que até hoje elas corram atrás desse livro, é um livro muito bem feito. E o outro pediatra era o Ivon Rodrigues, que era um indivíduo que tinha também o seu núcleo dentro da academia. Por sorte, na minha carreira de professor titular, eu acabei me casando com uma assistente, né, no meu segundo matrimônio, que é a professora Selma hoje, que era assistente do Ivon. Então, o Ivon ficou muito meu amigo, amicíssimo. Então, eu tinha aquele primeiro passaporte para entrar na academia, que era ser amigo dos pediatras da casa. De fato, eles me receberam muito bem. Eu fiz aquele protocolo de visitar todos os acadêmicos, conversar com todos eles, mostrar o meu currículo, levar minha memória. Eu não tive dificuldade. Era tão forte a minha candidatura que eu, quando me apresentei, fiquei como candidato único e entrei sem nenhuma dificuldade, com uma votação muito bonita. Que bom. Quando eu escuto, né, eu sempre pergunto, tem alguns que prestaram várias vezes, né, e é muito Bem, bonito. É muito interessante a forma como os acadêmicos ingressaram na academia. E o senhor tem, qual que foi o melhor caso clínico da sua vida? Algum caso emocionante que o senhor queira compartilhar? sim, eu tenho alguns casos emocionantes. O primeiro caso emocionante foi quando instalou na minha memória que eu estava diante de um novo tipo de alergia alimentar. Foi exatamente os pacientes com autismo. Uma mãe chega para mim e diz: professor, o senhor cuidou desse meu filhinho aqui, mais velho, que era um super alérgico. Agora eu estou lhe trazendo aqui esse meu segundo filho, que está autista. E interessante, professor, que ele tem as mesmas coisas do irmão. Você imagina o que aquilo representou para mim. Eu tenho diante de mim, um paciente autista com uma bruta alergia alimentar. Eu disse: será coincidência? Será apenas a genética? Ou esse autismo tem alguma coisa a ver com alergia alimentar? Foi isso que despertou em mim o interesse por estudar a alergia no autista. Aí, estudando profundamente esse caso, eu vi que a criança era normal até 1 ano e meio de idade. Perfeita, andava, falava, conversava, tinha o olhar sob controle, era afetivo. De repente, ela apaga. Ela perde o olhar, perde a fala, e eu observei que o que acontecia tinha sido uma piora do quadro da alergia alimentar. Então, esse caso é inesquecível, porque ele foi o primeiro caso em que eu disse: espera, existe relação entre alergia alimentar e autismo. É tão difícil, Hoje, né? essa é a minha principal investigação clínica em medicina interna, é demonstrar que o autismo não genético, aquele autismo que é adquirido com o passar do tempo,
ele tem uma base, toda ela estruturada em cima da alergia alimentar. E teria Então, como tratar, como evitar? Sabe que mas eu... a beleza desse meu achado é que todo autista em que eu diagnostico alergia alimentar, hoje eu não estou falando de 10 casos, eu tenho mais de 2.000 pacientes autistas na minha clínica. Por quê? Porque se difundiu a notícia entre as mães de que o professor Sabrá consegue botar o autista em remissão. Meus pacientes entram em remissão total e passam a ser normotípicos depois de um tratamento rigoroso da alergia. Quer dizer, essa, hoje, é a grande descoberta que eu fiz na medicina interna. E como que o senhor trata essas crianças? Eu trato alergia alimentar, ponto final. Ou é alergia ao leite, ou é alergia ao ovo, alergia a camarão, alergia à beterraba, alergia a coco, não importa. Eu faço a pesquisa imunológica, busco qual é o sistema imune comprometido. Segundo Diel e Cumbres, pode ser alergia do tipo 1, IgE, ou alergia do tipo 4, celular, ou as alergias intermediárias, IgG e IgM. Defino o processo imunológico. De acordo com a definição do processo imunológico, eu vou atrás do principal diagnóstico que busca quem são os antígenos. Ora, o gold standard, o padrão ouro na alergia IgE, é o teste cutâneo. Então, um paciente que eu diagnostico alergia IgE, eu faço um prick test nele. O prick test mostra para mim direitinho: leite, ovo, batata doce. Tiro os 3 alimentos da dieta da criança, totalmente. Porque se a alergia IgE não pode nem cheiro. Proíbo que na casa deste paciente esses alimentos entrem. A família, mas como? Eu digo, não. Se ele sentir o cheiro de leite, ele não vai sair do processo IgE. O IgE é extremamente escrutinador. E o paciente entra em remissão. A beleza dessa minha descoberta é exatamente a remissão total do autismo. Olha, É a uma grande descoberta clínica dessa curiosidade, década. sem dúvida. Sabe que eu tenho alguns pacientes aqui que eu também trabalho com o VIT, né, que mexe com imunologia ocular, e algumas mães contam, né, que a criança até 1 ano e meio era totalmente normal, falou cedo, andou cedo, e de repente, e elas tentam sempre encontrar, né, às vezes algumas relacionam com vacina, outros achados, e é sempre uma luta para essas mães, o tratamento dessas crianças, né, é muito difícil, e eu vejo, tem uma colega de turma extremamente comprometida em tratar os filhos, e eu vejo como eles têm progressos com essas crianças, né? Então, realmente, Na isso verdade, na verdade, doutora Luísa Nascimento, não há ainda um consenso mundial quanto às minhas descobertas. A minha descoberta é muito recente, né? Descrever isso de que o autismo adquirido é um processo alérgico alimentar, meus trabalhos estão publicados a partir dos 5 últimos anos. Então, ainda não há um consenso mundial. Mas esse consenso não está longe, não. mas Esse consenso vai quando a chegar. gente tem o nosso filho, a gente faz o que é possível por ele, né? Para melhorar. Muito interessante. E o senhor acha que essa onda nova de gestação por fertilização in vitro, que isso aumenta a alergia, ou que piora o autismo, o senhor que tem bastante experiência nisso? Olha, o fato é que, uma vez estabelecida a gestação, você vai ter o útero materno tentando imunologicamente neutralizar o concepto, que é material genético de outra origem que não é o materno. Então, a gestação de toda gravidez é a mesma. É uma luta constante do sistema imunológico da mãe contra a criança. Se é muito intensa, a mãe enjoa, vomita, passa mal, mas, na verdade, ela está fazendo um combate imunológico ao sistema de não rejeição do concepto. Então, ela bloqueia o sistema TH1 do concepto e só permite que ele desenvolva o TH2. Então, todos nós nascemos TH2. Isso é um capítulo lindo do meu livro. Isso é uma coisa que todo médico tinha que saber. Todo mundo nasce TH2. Por quê? Porque esse é o princípio da gestação. É o princípio de que a mãe permite que a gestação aconteça, é nascer TH2. Ora, nascer TH2 significa que você nasceu para ser alérgico. Quem resolve isso é o leite materno, que é o homólogo, né?
Para mim, eu digo, esta é a grande razão da amamentação, é não ativar o sistema TH2 do recém-nascido, porque ele está pronto, se você puser em uma madeira de leite, você vai ativar o TH2 e vai fazer um alérgico. E a imensa maioria, doutora Heloísa, dos meus pacientes tem lá, na origem da sua alergia, uma madeira no berçário, um copo de leite no berçário, uma amamentação que não foi exclusiva, que precisou de fórmula infantil. Esse é o Mas e grande achado. quando a criança não ganha peso? Como que... E a mãe faz a... Sim, você precisa saber qual é a razão do não ganhar peso, mas não é você trocar o leite materno por uma fórmula de leite. Por quê? Porque o sistema TH1 que nasceu inibido, ele só vai se expressar entre 6 e 8 meses de idade. Durante toda essa fase, a criança reage TH2. Então, nessa fase, só pode entrar o leite materno. Na falta do leite materno, pode entrar uma fórmula de aminoácido. O pessoal diz, mas, professor Sabrá, o senhor está obrigando a ter aminoácido. Eu não estou obrigando, eu estou dizendo que é a única forma. É a única forma. Não tem outra forma. Então, quando vai um parente meu para a maternidade, eu digo, olha, se o seu leite atrasar, leva essa latinha de aminoácido, porque você vai dar um aminoácido, não vai ativar o sistema imune da criança, ele vai continuar com o TH2 não ativado, e você, quando entrar com o leite materno, você vai resolver o problema, porque o leite materno sempre chega, e em quantidade suficiente para nutrir a criança. Incrível, olha, parabéns, viu? Muito feliz de escutar isso. E o que o senhor diria para os jovens médicos sobre a sua paixão pela medicina? Como que o senhor acha que vai ser o futuro? Olha, eu diria que é aquilo que eu faço todo dia, estudar. O jovem médico tem que estudar sempre. Ele tem que se impor pela qualidade da sua medicina. Ele só pode se impor se ele for um conhecedor da medicina interna. Só desta forma, estudando muito, é que o médico consegue se impor entre os seus pares. Nós somos muito críticos, doutora Heloísa. Nós sabemos onde está a verdade e nós respeitamos aquele. Eu, por exemplo, por que eu respeito o Gemura Alves? Eu conheço o trabalho dele, né? Ele é um indivíduo que não parou de estudar até hoje, então está aqui a minha admiração por ele, né? E ele é um jovem, ele estuda todo dia, como eu estudo todo dia. A quantidade de material bibliográfico à nossa disposição hoje é incrível. Você, para se atualizar, você tem que ser um artista, né? Mas é isso aí. Isso é que eu digo aos jovens: estudem sempre. Não deixem de estudar. O senhor tem algum hobby? Olha, o meu hobby é pintura. Não que eu pinte, mas eu adoro quadro. Uhum. Eu já fui um inveterado comprador de quadros em leilões, até que a minha família me proibiu. Eu não tenho mais parede, eu não tenho mais parede em casa para pôr quadro. Mas eu adoro muito pintura. Que bom. E o senhor tem alguma superstição? Olha, como bom botafoguense, nós temos as nossas superstições, né? Se meu time ganha e eu estava com uma camisa X, o próximo jogo eu vou com aquela camisa ver o jogo, né? São superstições leves, né? Mas que a gente tem, né? Mas nada grave, nada que possa comprometer a minha vida. O senhor tem algum arrependimento? Arrependimento. Olha, eu me considero um homem tão feliz, né? Tão aquinhoado por Deus, né? Tenho uma família maravilhosa, tenho filhos maravilhosos. Eu consigo realizar na minha clínica tudo aquilo que eu sonho, né? O arrependimento, talvez, de ir mais uma vez aos Estados Unidos. Nesse momento, eu ando muito triste, porque com esse bloqueio, eu não consigo ver minhas filhas, né? Mas isso não é arrependimento, está acima do meu alcance, né? Não, eu acho que eu cumpri com todas as minhas missões e quero continuar assim, dessa forma. Que lindo. Então, qual que é a sua religião? Eu sou católico.
E eu, Aquele médico católico, né? A igreja fica em frente, eu abro minha janela, tá a igreja Nossa Senhora da Paz em frente ao meu apartamento, né? Ela fica em frente à praça. Então eu olho um pouquinho para a esquerda, está lá a igreja Nossa Senhora da Paz. Aí quando toca o meio-dia, eu agradeço a Deus, benço meus filhos. Quando toca 6 horas no sino, eu agradeço a Deus, benço meus filhos, né? É um católico sincero, sincero, mas não daquele praticante que vai à igreja toda semana, toda hora. o senhor tomou a vacina do Covid? Lógico, né? Tomei a segunda série, não é? E agora, com todo respeito, espero que esse Brasil todo se vacine para poder sair para a terceira série, terceira dose. E o senhor acha que, o senhor que mexe bastante com alergia, né, que tem alguma relação com as vacinas em geral e as alergias? Não, essa é uma pergunta que todo dia. Meu filho é alérgico a ovo. Será que eu posso tomar a vacina? Eu digo, vá tomar a vacina. Mas, professor, ele é alérgico a ovo. Aí eu sempre cito, olha, tem um documento do pediátrico, da Academia Americana de Pediatria, que diz que a alergia ao ovo não inabilita a imunização, mesmo que o alergeno tenha sido, o imunizante tenha sido cultivado em ovo. Apenas o seguinte, é muito alérgico ao ovo? Tome a vacina e nas próximas 2 horas não se afaste da proximidade de um ambiente hospitalar. A chance de você reagir é de 1 para 1000. Então, a chance é muito pequena, não vai acontecer nada. Mas a recomendação da Academia Americana é essa, e vamos seguir. Não é ideia minha, não. Está aqui, ó. É um Esse documento da Academia eu Americana. gosto muito de qualquer vacina, né? O meu sogro é pediatra também, e ele fala que ele vê, né, nas crianças o quanto que ajudou, ele vê doenças que tinha na época dele, no início, que hoje não tem mais. Então, ele fala, olha, o meu presente para todos os meus netos é vacinar todos na hora que chega, né? E o quanto Não, isso é importante. você vive essa história do Covid e o problema que o Covid é para o idoso. É exatamente isso. É que a criança, você, até o 10º ano de vida, você já aplicou mais de 100 vacinas nela. O sistema imune está em constante choque de produção de antígeno anticorpo. À medida que o tempo vai passando, 20º ano, 30º, 40º, vai entrando numa senescência, né? E você chega no idoso com uma imunossenescência que está explicada pelo próprio passar do tempo. Então, ele está à mercê de um vírus que chega e não tem sistema imune para responder. Então, é a grande diferença. Por que o Covid não pega a criança? Porque a criança está super imunizada, já teve várias vezes infecção pelo primo do Covid, os outros Covid, né? E o adulto não. O adulto, na imunossenescência, ele está desprevenido e esse é o problema. Então, é por aí que a gente tem que começar a vacinação. O senhor tem pacientes que eram crianças e ficaram adultos e não te abandonaram, que quiseram continuar Tem, passando com o senhor? tem. Hoje eu continuo nos filhos, nos netos, e agora já está chegando bisneto de paciente meu, né? Quer dizer, você, quando chega, olha, vou mostrar aqui uma coisa para você não vai ficar zangado comigo, não, né? Não. Olha o número desse paciente. 18067. Não são 10 casos, né? Quer dizer, um médico como eu, para chegar a ter 18.000 pacientes, é porque ele já tem uma larga estrada de clínica, não é? Mas se você perguntar, eu direi, na minha experiência, não funciona em medicina. A medicina é baseada em evidência, né? E eu sou muito dogmático nessa parte, já que eu sou um pesquisador, né? Mas eu tenho uma Legal. clínica muito grande. E tem alguma frase que te define? Não, me definir não. Eu acho que o grande pensador do qual eu me afasto é o Popper, né? Popper é fora de dúvida. E ele tem uma sentença que sempre marcou minha vida, né? Ele diz: o único passaporte para a ciência é a publicação científica.
Ora, se o Popper diz isso, quem sou eu para contrariar? Né? Então, Karl Popper dizendo que a publicação científica é o único passaporte para a ciência, o que nós outros temos que fazer é publicar. Porque é assim que você participa da ciência. Você publica um artigo e ele vai ser, para ser aceito, ele tem que passar pelos pares. Eu tenho um problema sério com os pares, porque eu sou muito inovador. Geralmente eu estou à frente dos meus pares, né? E meus trabalhos, então, eles para penetrar, eles são um vai e volta, vai e volta, vai e volta, mas passa, né? Passa porque eu acabo mostrando que eu estou um passo à frente, né? É um passo à frente definindo alergia. Quantas vezes eu vi, Sabrá é maluco, esse negócio de alergia alimentar. Hoje todo mundo, ó, caladinho, Sabrá que tinha razão. Quando eu disse há 5 anos atrás, olha, há um grupo de autistas que são secundários à alergia alimentar. Quando eu falei isso, lá veio o Sabrá de novo com uma ideia maluca de que tem autista alérgico alimentar. Hoje, a literatura médica está repleta de artigos dizendo que o autista é um alérgico alimentar. Ninguém ainda disse o que eu já disse, né, que é a alergia alimentar que causa, mas a literatura tem uma quantidade imensa de artigos mostrando que todo autista tem alergia alimentar. Eles vão chegar lá, é uma questão de tempo. E o que o senhor acha que a medicina mudou com o tempo, de quando o senhor estudou para agora? O que o médico é diferente? O que falta nessa geração nova? Olha, na verdade, Luísa Nascimento, minha querida colega, o que hoje a gente tem que antigamente não tinha, é essa facilidade, né? Entrar aqui no meu computador, pegar aí o Google de qualquer natureza, científico, e boto lá Food Allergy and Deficiency CD8. Vai aparecer meia dúzia de artigos de colegas que eu nem sei quem são. Então, isso hoje é uma coisa que você não pode abrir mão. Eu não tinha isso antigamente. Imagina você, quando eu me formei, se chegou a ouvir falar em índex médicos. Uhum. Quando eu me formei, Heloísa, quando eu queria um artigo médico, eu tinha que ir para a Biblioteca Nacional, percorrer o índex médicos para ver se tinha artigo daquele assunto que eu imaginava. Hoje, não. Hoje, aqui no meu computador, eu bato meia dúzia de teclas e faço o questionamento e ele me diz, olha, esse artigo já existe, hein? Isso aí já falaram sobre isso, hein? É muito interessante. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode ignorar. Quer dizer, a medicina hoje, cada vez mais, ela está à frente do livro acadêmico, né? Eu tenho a terceira edição do meu livro de alergia alimentar e às vezes eu me questiono, vou fazer a quarta edição? Será que eu vou fazer a quarta edição? Na verdade, eu já escrevi a quarta edição, mas, na verdade, é tão acelerada a produção científica que a gente tem que Eu penso entender nisso, né? Que quando chega no livro, parece que já tem tanta coisa nova publicada e traduzido, então, ficou mais antigo ainda, né? exatamente. Então, mas também hoje em dia você tem tanta informação que você precisa filtrar, né? O que Precisa filtrar, é joio verdade. do trigo. E para a gente terminar, olha, um grande prazer falar com o senhor. Fiquei muito feliz. Espero Prazer que não seja só essa vez. muito agradável. Eu espero que a gente continue grande amigo. Eu também, muito obrigada. Eu vou encaminhar, vou conversar com uma amiga minha que tem um filho autista, vou falar para ela levar aí no senhor. Diga para ela, a Pega gente um começa avião, com uma entrevista. vai para o Eu Rio. começo com uma... Exato, eu começo com uma entrevista online e a gente vai em frente. Se é Eu que ela já não vou. foi, né? Porque ela foi esteto de ouro da minha turma e o É, menino mais velho dela teve isso, ela roda o mundo atrás, né? Por conta desse. bom, Faz se ela roda o mundo, ela tem que dar uma rodada por aqui também. com certeza. Eu, todo mês, 2 finais de semana, eu vou a capitais do Brasil. Eu vou a todas as capitais do Brasil, porque é muito mais econômico e vantajoso para o meu paciente que eu viaje com a Selma e o Aderbal. Nós fazemos uma estrutura de diagnóstico e tratamento
e os pacientes não têm que vir pai e mãe ao Rio de Janeiro, hospedagem de hotel. Você não imagina como que isso resolveu o problema da minha clínica em São Paulo, em Salvador, E a telemedicina deve ter ajudado muito, né, Curitiba. nessa, nesse cenário, né? Tá Muito bom? obrigada. Boa semana Obrigado, para o Elisa. senhor. Valeu, Tchau. querido. Tchau. Obrigada.